A primeira coisa que eu gostaria de recordar é que o partido, na altura, qualificou o assassinato do Ribeiro Santos com uma frase que eu acho que sintetiza tudo. Foi: o revisionismo apontou o alvo e o fascismo aprimiu o gatilho. E foi efetivamente isso que se passou. Portanto, para aqueles que estão na sala e que não sabem, portanto, num meeting contra a repressão, uma reunião de estudantes discutindo o movimento de repressão muito forte, nessa altura se abatia sobre o povo e sobre a população estudantil, que tinham um papel de vanguarda na luta contra o fascismo, na luta contra a guerra colonial. Foi descoberto um indivíduo que rapidamente percebemos que era um bufo, visto que não só o nosso faro anti-bufo era muito apurado, como, tendo sido agarrado e tendo dito que era estudante de agronomia, facilmente percebeu que não era. E, portanto, ele foi imobilizado, foi-lhe metido um capuz na cabeça para não lhe permitir identificar quem falava, e quando nós estávamos a discutir o que é que deveria ser feito, entraram pelo anfiteatro dentro, que hoje já não existe, entraram pelo anfiteatro dentro dois indivíduos da direção da Associação de Estudantes, que mais tarde soubemos que tinham tido a ideia de que se ligasse para a PIDE, para pedir à PIDE que viesse dizer se o PIDE era PIDE, o secretário do Instituto e dois agentes da PIDE que vinham com as armas engatilhadas para matar, como se viu pouco tempo depois. Com a posição que os militantes e simpatizantes do partido tinham face à repressão, que era a mesma posição que tinham quanto ao porte na polícia: não falar, não pactuar, combater sempre. Sobre o primeiro exemplo e o primeiro passo dado por Ribeiro Santos, nós atirámos-nos aos PIDs. O primeiro foi imobilizado, o segundo estava praticamente imobilizado, quando os mesmos que tinham trazido os PIDs para dentro do auditório desataram a gritar: calma, calma. E isso gerou uns brevíssimos segundos de alguma hesitação, e foi o tempo suficiente para o PID sacar da arma, disparar 2 tiros no peito do camarada Ribeiro Santos. Nessa altura o José Lamega tirou-se a ele, agarrou-lhe a mão, o PID foi disparando sempre, até ter conseguido virar a arma contra a coxa do próprio José Lamega e ter dado um tiro. O PID tinha uma Walter 9mm e um tiro de uma arma daquelas que tem um poder de derrubo. O José Lamega, apesar de ser uma pessoa forte e tesa, caiu, e o PID apontou-lhe a arma à cabeça e puxou o gatilho, e a gente sentiu bater em seco. Isto é, só não matou a segunda pessoa, que já não tinha mais armas, não tinha mais balas. E depois fugiram, depois o camarada Ribeiro Santos faleceu algumas horas depois, e o José Lamego teve internado sob prisão em São José, até ter tido alta clínica e ter sido levado para Caxias e sujeito à captura do sono durante 3 meses. O partido definiu isso exatamente como aquilo que se passou, ou seja, são os revisionistas da Direção de Económicas que trazem a PIDE para dentro do auditório, são os revisionistas que acham que era demais atacarmos os PIDes e que deveríamos ter calma, e que depois, ainda depois do assassinato, procuraram justificar o ocorrido com o facto de as pessoas do MRPP terem sido histéricas. Há umas declarações prestadas no processo que correu em tribunal militar, que num dia devemos deitar as mãos a isso, mas que são um documento para memória futura de denúncia do que é o comportamento desses indivíduos, que foram, para o próprio processo, atribuir as culpas do assassinato não aos PIDs, mas aos elementos do MRPP que, segundo eles, teriam tido uma reação histérica. E nós não devemos esquecer estas coisas, porque não só não devemos permitir que a história seja reescrita, como também que as responsabilidades sejam apagadas. Ora, porquê é que foi um jovem que foi a vítima de um assassinato da PIDE? Eu julgo que importaria nós, não é perdermos, nós gastarmos alguns minutos a pensar sobre isso. Foi um jovem, exatamente porque naquela altura os jovens estavam a assumir um papel importante, não sendo uma classe operária, mas dado a sua posição na sociedade, dada a sua natural generosidade e natural predisposição para lutar e se revoltarem contra o que é injusto, estavam a assumir um papel crescente na luta pela liberdade e pela democracia e na luta contra
o regime fascista e contra a guerra colonial. Mas porquê é que foi um jovem militante marxista-leninista? Exatamente porque eram os marxistas-leninistas que estavam na primeira linha de combate, do combate contra a guerra colonial, do combate contra o fascismo e contra a repressão. Uma pessoa que não só tinha uma capacidade de argumentação absolutamente demolidora, nessa altura o grande representante do PCP na Faculdade de Direito era o Alberto Costa, vejam bem as voltas que o mundo dá, portanto não só tinha uma capacidade de argumentação demolidora, como tinha um humor verdadeiramente homicida, mas por outro lado aliava isso a uma capacidade de persuasão e de explicação da razão de ser dos respectivos argumentos e de saber trazer para o seu lado quem ao princípio não percebia ou até discordava dos seus argumentos, e esse alguém era precisamente o Ribeiro Santos. E foi um jovem marxista-leninista que tombou às balas da PIDE exatamente por serem os marxistas-leninistas que estavam na primeira linha desses combates. Mas a verdade é que, se esse assassinato foi uma coisa terrível, enquanto acontecimento, digamos, pessoal, a verdade também é que o partido e o povo souberam fazer desse assassinato algo do qual o regime nunca mais recuperou. E eu acho que isto é outra lição que também nós devemos reter para os dias de hoje. De facto, uma coisa má, que foi evidentemente o assassinato do nosso camarada, essa coisa má teve consequências boas no sentido de que suscitou uma mobilização do povo como nunca se tinha visto na cidade de Lisboa. É preciso dizer que o governo mobilizou todas as forças da repressão para os dias que mediaram entre o assassinato, que foi numa quinta-feira ao final da tarde, e o funeral, que foi no sábado, a seguir ao almoço, e, no entanto, houve ameaças de toda a ordem, aqueles comunicados habituais do Ministério do Interior a garantir que a ordem pública iria ser inquebrantavelmente mantida, um arsenal policial e repressivo, desde choques, polícias-cães, cães-polícias, em redor do então Largo de Santos, hoje Largo Ribeiro Santos, o ataque violentíssimo sobre as massas que foi até ao Largar dos Cães, junto à Rocha Condóvidos, o assalto sucessivo em cima dos elementos das massas e do partido que queriam entrar no cemitério da Ajuda, e no entanto estiveram dezenas de milhares de pessoas, horas contínuas em luta contra a repressão, combatendo todos aqueles pontos de vista dos revisionistas, de que a repressão é invencível, que a longa noite negra do fascismo, não podemos fazer outra coisa que não seja agachar-nos, isto não tem saída, isto é impossível, não temos que fazer outra coisa que não seja, de facto, comer e calar. E, no entanto, exatamente porque seguiu o caminho oposto a isso, a verdade é que o regime nunca mais recuperou.